Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as estações do ano, o movimento de translação da Terra e as estações do ano. Qual a relação entre um e o outro? Um só acontece porque o outro acontece. Qual deles? As estações do ano só ocorrem devido ao movimento de translação da Terra. Se não tivesse o movimento de translação da Terra, nós não teríamos as estações do ano. Vamos falar também sobre os solstícios e os equinócios. São palavras que nós ouvimos de vez em quando no nosso dia a dia, em algumas situações muito específicas, mas é difícil sabermos o significado exato delas. E é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Nós vamos definir, nós vamos dar um significado para essas duas palavras, certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: revisar o movimento de translação da Terra. Eu sei que vocês já conhecem o movimento de translação, eu sei que a gente costuma falar sobre esse movimento de translação, a órbita da Terra ao redor do Sol, enfim, mas a gente precisa revisar esse movimento de translação e nós vamos relacionar o movimento de translação da Terra e a sua inclinação com as estações do ano. Vamos também conhecer o que são os solstícios e os equinócios. Antes de começarmos, então, preciso que vocês tenham o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre os conceitos, as definições, as curiosidades, o que é um solstício, o que é um equinócio. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, quando forem fazer uma avaliação ou simplesmente quando precisarem revisar o conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vamos começar então? Translações. Translação. Anos e as estações. A existência dos anos se deve ao movimento de translação, em que a Terra percorre uma órbita ao redor do Sol. Esse movimento se repete aproximadamente a cada 365 dias e 6 horas. Então, o movimento de translação da Terra é um ano terrestre. Ele tem 365 dias. A cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que vai pegar essas 6 horas vezes 4, unir num único dia, e nós vamos ter um ano com 366 dias. Legal? Então, nós temos o movimento de translação que define os anos. O astrônomo alemão Johannes Kepler demonstrou que a órbita da Terra, assim como as órbitas dos outros planetas do Sistema Solar, não é perfeitamente circular, mas levemente elíptica. Então, a órbita de todos os planetas do Sistema Solar, ela não é circular, perfeitamente circular. Não é um círculo perfeito, mas ela é um pouquinho puxada. Ela é elíptica. Elíptica seria o formato de um ovo, por exemplo, mas não chega a ser igual a um ovo. Ela é só um pouquinho puxadinha numa das pontas e ela tem esse formato elíptico. O plano em que essa elipse está inserida é chamada de eclíptica. Então, o plano no qual os planetas estão orbitando vai ser chamado de eclíptica. Por exemplo, a eclíptica de um outro planeta, vamos pegar Marte. A eclíptica de Marte é igual à da Terra, mas se ela orbitasse nessa região, a eclíptica dela seria diferente da Terra, certo? Eclíptica, todos estão no mesmo plano orbitando. Essa é a ideia. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação à eclíptica e essa inclinação não muda ao longo do ano. Se imaginarmos o eixo de rotação da Terra se estendendo em uma linha reta para o norte,
ele sempre apontará para a estrela Polaris, não importa a época do ano. Ou seja, a órbita terrestre ela vai estar num plano, na eclíptica dela, certo? Ao redor do Sol. Só que a Terra, ela, em vez de estar retinha, girando ao redor do Sol, ela tem uma leve inclinação, que aponta para a estrela Polaris. Ela vai ter essa inclinação, mas ela vai estar girando ao redor do Sol, sempre nessa inclinação, certo? Sempre apontando para a estrela Polaris, que nós temos representado ali naquela imagem. Essa inclinação no eixo de rotação em relação à eclíptica é responsável pela existência das estações do ano. Ela também explica o fato de as estações serem invertidas nos hemisférios norte e sul. Enquanto aqui no sul nós estamos entrando no verão, primavera, verão, lá no norte eles vão estar entrando no inverno, outono e inverno eles vão estar passando. Então é sempre o contrário. Em dezembro, boa parte do hemisfério sul está inclinada para o Sol e por isso recebe mais calor. O hemisfério norte, por sua vez, está menos inclinado para o Sol e, consequentemente, recebe menos calor. Essa é a ideia. Você está inclinado para o Sol, você vai receber mais calor, consequentemente, você vai estar na estação mais quente do ano, próximo do verão. Se você não está inclinado em direção ao Sol, você vai receber menos calor e você vai estar na estação mais fria do ano, com a temperatura mais baixa, o inverno, possivelmente. Entre 20 e 22 de dezembro, a duração da fase diurna do hemisfério sul é a maior do ano. É o chamado solstício de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Então, o que é o solstício? É um período do ano onde a fase diurna do hemisfério sul é a maior do ano. Então, que durante um dia recebe uma maior quantidade de raios solares. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Então, Trópico de Capricórnio, a região sul do globo terrestre, certo? Enquanto na região norte está incidindo com uma menor quantidade, são menos flechinhas que representam os raios solares, estão incidindo, estão colidindo na região norte do globo. Consequentemente, vai ser inverno lá. Mais raiozinhos, mais flechinhas amarelas na região sul, quer dizer que recebe uma maior quantidade de calor. Consequentemente, temos o verão aqui. Por volta de 21 de junho, a duração da noite no hemisfério sul é a maior do ano. É chamado de solstício de junho, que marca o início do inverno no hemisfério sul e o início de verão no hemisfério norte. Ou seja, em junho ocorre o contrário. Em dezembro era a maior quantidade de luz solar que incidia. Então nós tínhamos o dia mais longo. Agora, em junho, nós temos o dia mais curto, mas a noite mais longa. Nós temos o solstício. Solstício de verão, aqui para o sul. Solstício de verão, dia mais longo. Solstício de inverno, a noite mais longa. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Observe novamente essa imagem. Mais flechinhas amarelas que representam os raios solares incidindo na parte norte do planeta. Ou seja, verão na região norte do planeta, no hemisfério norte.
enquanto menos flechinhas, que representam os raios solares, incidindo na região sul. Consequentemente, vai ser mais frio nessa região e nós temos o inverno no hemisfério sul. E os equinócios? Há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios do planeta são iluminados da mesma forma pelos raios solares. Isso é, recebem aproximadamente a mesma quantidade de luz. No hemisfério que acaba de passar pelo verão, esse momento marca o início do outono. Verão, outono, inverno, certo? Enquanto isso, o outro hemisfério está saindo do inverno e tem início a primavera. Fecha-se o ciclo. Por volta de 21 de março, no mundo todo, a duração da fase diurna é praticamente igual à duração da fase noturna. 12 horas de dia, de luz solar, 12 horas sem luz solar. Então, isso é um equinócio, quando a duração da fase diurna é praticamente igual à duração da fase noturna. Representando o equinócio de março, que marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Por volta de 22 de setembro, novamente a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo, e é o equinócio de setembro que marca o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Então, os equinócios, a mesma quantidade de dia, mesmo período de dia, mesma quantidade de horas para o dia e mesma quantidade de horas para a noite. São os equinócios. Aí nós temos uma imagem para representar isso. Nós temos os equinócios da primavera e do outono, e nós temos os solstícios de inverno e verão, certo? Todos eles dependem da inclinação da Terra. Percebam que a inclinação da Terra está nesse sentido. Quando está no equinócio, a inclinação da Terra não está deixando o hemisfério norte e o hemisfério sul mais próximos dos raios solares. Ele está de lado. Então, toda essa região vai receber raios solares em igual intensidade, diferente daqui, do solstício de verão ou do solstício de inverno. A região norte vai estar recebendo mais raios solares do que o hemisfério sul, certo? Então, é isso que define as estações do ano, os equinócios e os solstícios. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.